Eu sou Raja Shadopla, eu sou responsável por gestão de produto para os bancos de dados e o Extreme Network. Eu gostaria de dar os parabéns ao Nick, não é por ter ultrapassado esse número tão importante, realmente o que esses 8 terabytes, como seriam, né? 8 terabytes. Realmente esse é um marco e tanto. Se colocarmos o Brasil sobre uma Europa, não é o mapa da Europa, é um país gigantesco. 8 terabits, nossa, vocês ainda vão continuar crescendo ainda mais. Do ponto de vista geográfico, isso iria de Londres a Moscou, de leste a oeste. E, né, indo de Atenas até o norte. E até poderíamos incluir o Iraque aí também. Então, é um país de grandes dimensões. Depois falamos sobre provedores de serviços regionais. Esses provedores regionais são semelhantes a alguns redes de países que estão na Europa. Os estados regionais, eles cobrem quase que todos os tamanhos dos estados das regiões europeias. Então, isso é significativo quando falamos sobre a disseminação das redes de acordo com as diferentes geografias. Aí nós temos os cabos, muitos são fixos no Brasil, não é? E depois temos o protocolo de conexões que passa para o servidor, o provedor de serviços originais. Aí temos uma somatória desses servidores. Eles normalmente entregam seu serviço a partir das fibras e há vários anéis, múltiplos anéis. Talvez eu devesse colocar isso dentro de um contexto ainda maior e apresentar algumas escolhas dos operadores de rede. Com base no teu preço, você pode ter o GDR32 NPLS como uma outra escolha, ou VLAN também uma outra escolha. Essa apresentação, basicamente, é para ajudá-los a orientá-los e não recomendar essa tecnologia ou aquela. Não. Vai depender de vocês escolher uma ou outra tecnologia. O que está acontecendo, então, na internet? Quando falamos sobre os ICPs, eles passam pelas fibras e todas essas fibras elas passam para edifícios, VPNs, backhauls múltiplos ou também provedores de múltiplos pacotes de Tier 1 e também temos uma série de ISPs, mas essencialmente eles são distribuídos a partir de redes de parceiros triplos. Há basicamente 3 casos de uso em que os provedores de serviços regionais tentam solucionar. O primeiro deles seria o Triple Play, que inclui IPTV, ITT, também existe o backhaul móvel que foi apresentado, ao fronthaul, backhaul. Em alguns casos, dependendo de qual parte do país você está se comunicando, também temos aquele wholesale backhaul. É alguém que fica entre a venda e o centro de dados e entre o provedor e faz um subcontrato dos dados através da sua rede. Essencialmente, esses serviços de backhaul móvel, eles fazem toda a venda para os provedores DL1. Há em torno de 190 ou mais provedores de atacado que fazem parceria com esses provedores DNE. Além disso, há os serviços das empresas, tais como a universidade, né, aprendizagem à distância e outras coisas, tipo e-learning e tal. Vejamos, então, o que acontece numa rede IPTV específica. Normalmente, há múltiplos anéis. A maior parte do custo dessa rede está no final, nas extremidades. Normalmente, eles acabam compartilhando os servidores de televisão, aqueles mais padrões, em torno de 250 canais, são os padrões mistos versus alta definição, 2.9 gigas. E se você levar em conta canais de 4K, que todos esses vão depender de quantos frames eles usam, se for 24 frames por segundo ou se for 60 frames por segundo com compressão ou não. Muitas vezes eles fazem zipado, ninguém tenta fazer sem zipar. Essencialmente, isso é feito em gigabits, 6, 9 ou 14. O método preferencial de um provedor IPTV é fazer um IPO. Na verdade, é um overlay padrão de IPO. A ideia aqui é reduzir os canais,
o tempo dos canais para menos de 15 milissegundos. Independente da tecnologia, queremos reduzir o tempo de superfície. Vamos ver o que vai acontecer se nós colocarmos um VXLAN. Essencialmente, se você colocar um VXLAN, o ponto de rendezvous deve ser próximo à extremidade, à ponta. Você deve ter todos os endereços IP bem na ponta e tudo isso deve rodar ao redor do ponto de visualização. Se você fizer um plano de controle de VLAN, a ideia de reduzir canais e o tempo de superfície desses canais é realmente pegar o data stream até chegar às pontas. Se você levar até as pontas através do modo dense, por exemplo, quando você servir o canal ou mudar aquele canal através de guias de mudança eletrônica, o tempo de diferença entre os canais também é bem baixo. Então, cuidado como você emprega o multicast numa plataforma. Independente daquilo que você escolher, você precisa considerar a tua experiência com QoE. Isso vai depender de dois fatos diferentes: PSNR, que seria o PIX, que seria a razão-ruído, e depois o score de opinião e depois o domínio de empresas humanas. Os PICs e a relação sinal-ruído, que é medida entre jitters e a perda de pacotes. Em ambos os casos, a razão de áudio não deve seguir o vídeo em mais do que 50 milissegundos. Deve haver uma sincronização, não é, entre o áudio e o vídeo. Isso pode ser medido. O jitter do pacote, ele não pode ser detectado pela percepção humana. O que a percepção humana faz é aquilo que chamamos de o score de opinião mediana. E se você olhar nos 4Ks, eles normalmente liberam mais de 16. Eles podem ser 4, 30, 40, na verdade 30, 40. Então, isso não vai afetar. Entretanto, se você olhar a perda de pacote em 0,1% ou 0,2% ou 0,3%, notamos que existe aí esse score, né, o score da média. Mesmo num VXLAN, é necessário se lembrar que o jitter não é que a intensidade de frequência deve ser menor do que 50 milissegundos e um MARS aceitável deve ser este. Basicamente, você tem que desenhar a tua rede assim e a perda de pacote não deve exceder 5%, se você tiver mais do que 250 canais no teu serviço Triple Play. Agora também temos que ter aí um overlay do teu serviço móvel de backhaul, seja um backhaul, um fronthaul, ou seja, um atacado, enfim, qualquer um desses serviços móveis, eles dependem bastante nessas técnicas de equilíbrio de carga. Essas técnicas podem ser controladas ou dinâmicas. Essencialmente, o que elas precisam é de ter uma boa entropia dentro dos seus canais de dados. E essa entropia, ela pode residir tanto numa VLAN, como num PW Control, ou num label PSW, ou também no destino, ou na fonte IP, ou na porta. Então, isso vai variar com base em quem está olhando o quê. E também é necessário opções em ter, por exemplo, como se fosse um ninho dessa entropia. O que eu quero dizer com esse ninho? Vejamos aqui uma camada padrão GW32. Qual é o mecanismo? Sempre temos número de links no canal de porta, digamos que seja 100 gigabytes. 100 gigabits, daí você tem 6,4 terabits que você pode agrupar numa única porta de canal. MPLS. Você pode agrupar com uma camada maior, uma higher layer, a partir do equilíbrio de carga. Dessa forma, eu posso equilibrar o tráfego e cada um deles podem ser agrupados numa porta de canal de 64. Na verdade, nós vamos ter 240 teras em um único canal. VXLAN, essencialmente, seria IP, e você pode fazer um overlay do IC Next Stop, equilíbrio de carga, cada um deles pode ser realmente equilibrado com cada um dos canais. Tudo isso nos dá 140 tera num único pacote. Mais um exemplo.
provedores originais, você quer proteger o teu anel de utilização, certo? Não apenas escaloná-lo, mas protegê-lo também. E qual mecanismo de proteção temos disponíveis? Essencialmente no protocolo de layers, de camadas, metade dos anéis estão bloqueados, porque essa é a natureza da camada 32. No MPLS, nesse anel, você pode equilibrar a carga de maneira significativa e entre o VXLAN, você pode conseguir esse equilíbrio em torno do IP. No MPLS também existe uma possibilidade de fazer essa transferência de serviços, se esse for o seu desejo. Essencialmente, aí é um circuito de VLS que consegue transportar um pacote de um cliente de um ponto para o outro sem deixá-lo cair, sem perdê-lo. Os serviços VLAN, eles podem, sim ou não, controlar os pacotes de tal forma que os circuitos permitam o transporte, o trânsito desses pacotes. Mecanismo de proteção no circuito G8032. Vai depender de onde ocorra a falha. Ele pode ocorrer tanto no endereço, que é próximo da origem, ou pode também ocorrer no egress, que é próximo ao ponto de saída, ou também pode ocorrer durante o trânsito. O pior caso é quando ocorre durante o trânsito. Quando ocorre durante o trânsito, precisamos detectar aonde a falha está acontecendo e é necessário realmente entender quais são esses endereços. Não tem uma maneira mais fácil de fazer um relan novamente num outro tipo de cenário, especialmente se você estiver avaliando SLAs com 50 milissegundos. Isso pode acabar criando questões quando for comparado aos circuitos de G8032. MPLS. Os mecanismos de proteção com base nesse circuito de anéis. Há basicamente 3 opções. Você pode fazer o hot standby, você pode fazer o detour ou bypass. Essas são as 3 opções. O standby secundário quente, não é? O hot, ele sempre é sinalizado, mas nunca usado. Essencialmente, o que ele quer dizer, quando o tráfego está rodando numa camada primária e a falha, a parte secundária, ela é reprogramada. É quando a falha ocorre no tráfego primário, que normalmente é como se estivesse fazendo um LSP ou uma falha de porta. Dessa forma, é possível alcançar uma falha de 50 milissegundos para as suas redes de backhaul. LSP Detour. Esse é mais difícil, sabe, esse desvio, porque o teu PLR, com o teu reparo local, aonde a falha ocorreu, é necessário ter um DSP de desvio ou um standby secundário. Quando a falha ocorre, você vai para o LSP e muitas vezes o pacote ele começa a rodar no segundo LSP. E depois o LSP de bypass. O bypass LSP, ele protege múltiplos LSPs simultaneamente. Se uma falha ocorre numa parte comum do LSP padrão, o bypass LSP vai realmente pegar todo o tráfego do LSP e vai ajudar a recuperar o ring ali, toda a malha. De maneira resumida, temos 3 opções aí nos anéis quando falamos sobre LPS. Vejamos o VXLAN. O que é o VXLAN? O VXLAN é um mecanismo mais rápido que é necessário para detectar falhas em todos os seus endpoints. É necessário um mecanismo mais potente para identificar essas falhas nos endpoints. E o VXLAN, para esse modo de rascunho aqui, já foi mencionado anteriormente, mas quando há uma falha, essa falha se dá na verdade, isso é utilizado para detectar com rapidez uma falha no VXLAN. O transporte IP no roteador do VXLAN, no cabeçalho interior, ele deve rodar dentro do cabeçalho interior. Então, ele está embutido dentro, e dependendo de quantos canais VXLAN você tem que escalonar também essas sessões. Então, as chances são que as sessões BNB, se você estiver rodando no modo mais agressivo, que seja de 10 milissegundos ou menos, ele vai consumir muita CPU num determinado equipamento. Por exemplo, se você tiver 100 serviços e você quiser rodar 50 deles numa forma mais agressiva, a CPU será utilizada de maneira apropriada para aqueles 50 serviços.
Vejamos então o que o provedor espera desse tipo de rede VXLAN. Se você tem um provedor Metro, normalmente ele exige um NF9, 15 ou 21. São essas certificações, algumas vezes certificações CD2. Na verdade, o que eles mostram é como sinalizar, proteger uma falha de maneira padronizada. Se você quiser, então, implementar o VXLAN no anel IP, é necessário um mecanismo que faça o transporte das redes VLANs, ou seja, um provedor de serviço VLAN que faça um agrupamento de todas as suas VLANs internas e faça todo o transporte. Também é necessário VLANs locais para se comunicarem umas com as outras, no MPLS, que chamamos dos VLANs locais, e é necessário que o cliente esteja na mesma porta, e também é necessário switching locais e habilitações locais. Também temos o bundling VLAN. Para aqueles que não conhecem o VLAN bundling, ele é um MAC VRV e pode fazer vários VLANs e podem ser acoplados num VRF específico que pode configurar algo mais específico. Isso é super útil se você quiser realizar comunicações com provedor de cloud de camada 3. Então, o VLAN Bundle é algo que vocês vão gostar de usar e fazer. Se quiserem saber o que acontece dentro da tua rede, também é necessário saber como os serviços internos são mapeados em relação aos externos, o que acontece dentro do teu canal VXLAN. A maneira mais fácil é dizer que o teu dispositivo, o teu equipamento consegue apoiar a extensão de VXLAN. Dessa forma, o teu S-Flow vai alterar não apenas o túnel externo, mas assim todas as aplicações que passam pelo túnel. Essa é a forma mais fácil de ter a extensão do VXLAN. Entretanto, há outras coisas que devem ser consideradas ainda aí. Se você tiver uma rede MPLS à base que não tiver uma engenharia de tráfego dentro do seu canal, os padrões irão agora mostrar como transitar toda essa engenharia dentro do S-Flow. Também temos esse VXLAN para o IPv6, que também tem sido trabalhado. Aí uma outra coisa também necessária é o 31, que é um monitoramento de performance, ou seja, é um jitter de delay, retardo de latência em vários cross points. Entretanto, no VXLAN, você precisa do suporte 1731 no endereço IP. E há vários outros, tais como PTP, tempo de sincronização e outros. Se você estiver numa rede de provedor de serviço local, essa é uma lista de coisas que você deve considerar. Se você vai com Jitter 32 ou se você vai com VXLAN, as escolhas ficam totalmente a seu rigor. É tudo isso que eu tinha para dizer na minha apresentação. Já concluí. Alguma pergunta? Temos 5 minutos. Obrigada.